Eu vou falar aqui porque aí eu fico mais perto de vocês, né? Tá bom? Ali é muito longe. Bom, eu acho que eu não tenho muito tempo para falar algo, porém eu queria falar do tema que foi proposto nessa tarde, né? O indivíduo em vulnerabilidade social. Eu não preciso disso aqui não. Não, isso aqui atrapalha. Isso aqui atrapalha. Agora eu quero, mas assim, e qual é o papel da igreja? E eu vim pensando em tantas coisas que passaram pela minha cabeça depois que eu ouvi o Fábio Damasceno. Quero agradecer aí pela palavra desse homem, né, que é uma autoridade. E eu quero agradecer o convite, me sinto honrado por falar junto com esse doutor, né? Sou feliz e agradeço mesmo a oportunidade de estar aqui com vocês. E eu tenho tentado lutar até agora. Glória a Deus. Mas esse é um dos temas que eu acho que nós temos que pensar como igreja. Pode, por favor. Porque se nós formos pensar em vulnerabilidade social, qual é o fim último da vulnerabilidade social? O fim último da vulnerabilidade social é a morte. Então, quando nós pensamos em vulnerabilidade social, nós temos que pensar na morte. Nós temos que pensar qual é o papel da igreja diante da morte da sociedade. E por que ela vive tão opressiva e tão diferente? Qual é o motivo? Então, é nessa perspectiva que eu queria falar algo para vocês. Eu não quero aqui, de forma nenhuma, ofender a estrutura de vocês. Eu não sou aqui, não estou aqui como o dono da verdade. Mas eu só estou aqui tentando pensar, e eu gostaria que você pensasse junto comigo, sobre desenvolver uma comunidade que de verdade tem a intenção de eliminar a morte do local onde ela está inserida. Nós temos vários bolsões de pobreza no nosso país, né? Pessoas que se dizem ou que fazem propagandas enganosas, dizendo que o país, o Brasil, saiu da linha da pobreza. Isso é um absurdo quando nós nos colocamos diante da miséria brasileira, diante da miséria do mundo. É lógico que para poder manipular as estatísticas, nós abaixamos até valores e tudo mais. As estatísticas, elas são móveis, de acordo com o desejo do governo do nosso país. Mas o nosso país ainda é pobre, ainda é miserável, ainda tem bolsões gigantescos de pobreza. Nós estamos aqui com a Adriane, todas as vezes que eu a vejo, ela é uma inspiração para mim, porque ela trabalha dentro do Jardim Gramacho, que é um dos bolsões que eu jamais imaginava que no Rio de Janeiro existia um Rio de Janeiro daquele. Todo mundo vem para ver o Pão de Açúcar, e eu vim para ver Jardim Gramacho. Então, quando eu venho para o Rio de Janeiro, eu tenho que ir lá, porque ali é uma luta contra a morte. O trabalho dessa mulher é contra a morte. Então, pensando nisso, eu queria ler um texto, porque eu sou pastor, então não posso abandonar a Bíblia que eu acredito. Eu queria ler um texto com você, que está lá em Atos, capítulo 4, verso 32. Eu acredito que aqui nós temos algumas respostas. Não estou falando que temos todas as respostas, mas tem sinalizações que nós poderíamos abraçar como algo concreto para a nossa vida. E que eu acredito que se você está aqui, você está interessado no tema.
e que você está disposto a sair daqui para fazer algo. E não só ouvir pessoas, né? E eu gostaria de ouvir mais testemunhos, gostaria de ouvir mais as pessoas que foram alcançadas, porque isso anima a gente a continuar quando nós vemos os resultados, né? Assim, não que sou capitalista que preciso de resultado, porque quem trabalha diante da vulnerabilidade tem resultados negativos, não são relevantes porque são coisas negativas, nunca são coisas positivas. E sinais pequenos vão mostrando a relevância de Deus. E não é a quantidade de pessoas ou a quantidade de resultados que vão fazer com que a gente se anime, mas são sinais pequenos de pessoas que se mexeram e que se deslocaram da sua vida, do seu conforto, para poder tentar alcançar alguém que estava precisando de vida. Então, essas coisas que me empolgam, essas coisas quando eu vejo pessoas testemunhando aqui sobre o reviver, sobre as casas que elas passaram, e é lógico, se a pessoa fosse falar de todas as casas que ela passou, né, a gente vai ver que cada uma cooperou, teve uma oportunidade, teve a intenção de dar a vida, o melhor que podia, para essas pessoas que falaram aqui, né? Então, o nosso trabalho em Santo André não é solução para todo mundo, mas é a solução para alguns, e esses alguns nós queremos cuidar e cuidar com alegria, e fazer com que eles possam viver. Amém. Então vamos ler aqui do verso 32 em diante, do capítulo 4, diz assim, Atos, Lucas está escrevendo e é um evangelho maravilhoso. Você não, mas é Atos dos Apóstolos. Não, para mim é a continuidade do evangelho de Lucas, tá bom? E eu tenho condições de falar isso, porque eu não sou autoridade nenhuma, mas tem pessoas que são muito mais autoridade do que eu, que estudaram muito e falaram, não, esse livro é uma extensão do Evangelho. Então a gente pode até dizer que é o Evangelho que a igreja deveria de seguir, o manual que a igreja deveria de seguir, mas tudo certo. Diz assim a Bíblia, da multidão dos que creram, era um o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma coisa que possuía. Tudo, porém, era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto os que possuíam terras, casas, vendendo-as, traziam aos pés os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Amém? Joia. Então, o que nós podemos ver nesse texto? Nós podemos ver a luta contra a vulnerabilidade social. E se nós pensarmos que vulnerabilidade social última é a morte, então esse grupo lutou pela morte. Agora, por quê? Obrigado, é o café sem açúcar? Muito obrigado. Eu não sei se eu vou tomar tudo, porque quando eu começo a falar eu esqueço que tem café. Então, se nós vamos pensar que vulnerabilidade social é a morte, a última, o fim último dela, nós temos que pensar como fazer para poder lutar contra essa morte. Então, uma das coisas que me chamam muito a atenção nesse texto, eu quero dizer aqui em primeiro lugar, porque nós estamos sofrendo acusações que não são pertinentes a nós. Então, eu quero dizer que eu não sou de nenhum partido político, tá certo? Eu não sigo nenhuma ideologia política, porque toda ideologia ela divide, ela polariza. O Evangelho ele une. Toda a ideologia mata, o Evangelho traz vida. Então, eu sou de Jesus. Então, entre o comunismo, o socialismo, o capitalismo, entre Marx, Stalin e Adam Smith,
eu sou de Jesus. Então, Jesus precede esses homens, né? O Cristo precede, as ideias de Jesus precedem qualquer ideia que venha trazer um pensamento ideológico. Então a ideologia não tem nada a ver com o Evangelho. E o que eu vou dizer aqui é o Evangelho e não tem nada a ver com ideologia. Amém? Tá bom? Beleza, gente? Então depois você pode perguntar para mim, eu posso responder. Mas porque flamenguista é difícil de entender, porque precisa de um desenho, alguma coisa para poder. É verdade. Então eu estou querendo ajudar você. Né? Então eu posso explicar lá fora ou desenhar no papelzinho para você. Então é assim, a Bíblia, Lucas, ele relata um ato onde está acontecendo uma violência gigantesca no Império Romano. Por quê? Porque Nero era um dos imperadores, foi um dos imperadores mais violentos que a história já pôde contar. E os cristãos estão envolvidos. E Lucas está escrevendo mais ou menos do ano 70, quando o templo foi derrubado. O templo de Jerusalém foi derrubado. Não sou eu que digo, vários autores dizem, mas como você não tem interesse nos autores, eu não vou dizer. Então, e aí o que acontece? Acontece que, além de derrubar o templo, porque Jerusalém não tinha, Israel não tinha mais condições de pagar o imposto para quem quisesse ter um outro Deus a não ser Nero. Então, para uma pessoa, ou para um país, ou para uma colônia do Império Romano poder adorar um outro Deus, eles tinham que pagar 9 toneladas de ouro por ano, aproximadamente. Então era muito dinheiro que o Império Romano ganhava. E quando essas cidades, essas colônias não tinham mais, ou esses países não tinham mais condições de pagar, Nero ia lá e acabava com a cidade. O que eles tinham que acabar primeiro? Como o mundo era religioso, então eles acabavam com o templo, porque acabando com o templo, acabou com o seu Deus. Acabando com o seu Deus, você já não tem mais religião. Então você pode adorar um outro Deus. Então, o contexto é mais ou menos isso. Por que eles matavam os cristãos? Porque os cristãos eram pobres e eles não tinham como poder manter esse imposto. Então, como eles se multiplicavam, Nero queria matar todos, né? Porque não tinha como adorar um outro cara que fala que é maior do que Nero. Então, por isso que Nero matava os discípulos. Quem diz isso é um livro chamado Mensagem do Reino, de uma editora chamada Loyola. Você pode ler todas as coleções bíblicas, né? Chama Mensagem do Reino, esse livro, tá bom? Então você pode ler também. E nesse texto, Lucas está escrevendo sobre a igreja primitiva. E é uma das coisas mais interessantes e é um sonho meu. Eu acho que é um sonho de qualquer outro pastor que está aqui ou que está querendo viver o Evangelho de verdade. É ver a igreja lutando pela vida. Mas o que fez esses homens e mulheres lutarem pela vida? Então, a primeira coisa que eu vejo é que eles eram um coração só, uma alma, estavam juntos. Então, isso faz com que a gente lute contra a vulnerabilidade social, contra a morte. Agora, tem um agravante também, porque a Bíblia diz que os apóstolos falavam com poder a respeito da ressurreição do Cristo. Esse é o centro da igreja. Esse tem que ser o teor central da igreja, a ressurreição. Porque o primeiro século, falar sobre ressurreição e lutar sobre ressurreição significa o Evangelho. Então, hoje, muitas pessoas que estão nas igrejas por aí não sabem o que é o Evangelho. Então, nós temos que voltar aos princípios para poder entender o que é Evangelho. Então, Evangelho nada mais é do que dizer e atuar como aquele que ressuscitou. Pedro vai dizer também para um palmeirense, porque Pedro era flamenguista e o Cornélio era palmeirense, né? Então Pedro vai dizer a mesma coisa. As pessoas mataram a Cristo, mas Deus, pela sua misericórdia, o ressuscitou. Paulo também vai
fazendo um tratado sobre ressurreição. Por quê? Porque a ressurreição é o centro do Evangelho. Se não houvesse ressurreição, nós não estaríamos aqui. Então a ressurreição tem um peso enorme para todos os cristãos. E não é só um peso para se fazer um culto de madrugada quando Jesus ressuscita. Mas é algo que nós temos que nos apoderar da ressurreição, dizendo, existe um poder nela. Qual é o poder? O poder é dizer que Jesus Cristo vive. Amém. E é isso que vai fazer com que a vulnerabilidade social acabe. Por quê? Porque a ressurreição diz da seguinte forma: ele ressuscitou. Paulo dizendo, ele ressuscitou. Por isso venceu a morte. Acaba aqui. Ele ressuscitou e venceu a morte. Então, todo e qualquer sistema que nós vivemos, que gera morte, não é a favor do Evangelho. E se não é a favor do Evangelho, o que nós temos que fazer? Nós temos que lutar pela vida. Nós vamos lutar pela nossa vida só? Não podemos, porque nós pertencemos ao ressurreto. E Paulo, ele diz que como ele ressuscitou, nós ressuscitamos também. E se nós ressuscitamos também, isso significa que nós lutamos contra a morte. Nós vencemos a morte. Aí você vai falar, não, mas é no mundo espiritual. Não, não é no mundo espiritual, corintiano, flamenguista. Ele ressuscitou em carne. Então ele trouxe vida de volta. Deus, pela sua misericórdia, trouxe Jesus de volta. Mas por que ele trouxe Jesus de volta? Porque ele queria provar que a morte não tem poder sobre nós. Amém. E se não tem poder sobre nós, nós não podemos ser agente de morte. Nós temos que ter agente de vida. Amém. Todos nós temos que ser promotores da vida. E nós não podemos ser promotores da morte. Então, quem é promotor da vida tem sensibilidade àqueles que estão morrendo. Verdade. Agora, o que acontece? Por que nós não nos sensibilizamos? Por que parece que a morte não faz mais sentido para nós? Nós podemos ver várias violências na televisão, várias violências nos filmes, nas novelas, e isso não nos atinge. Tanto é que, enquanto o mocinho está matando, nós estamos torcendo para ele matar. Você está assistindo um filme, o cara está trucidando o ser humano. E você está lá, mata mais do que eu quero. Então, a questão única é que existe um poder na sociedade que muda os valores. E nós estamos sendo influenciados pela sociedade que muda valores. Então, uma pessoa que está na morte, ela merece morrer. E por isso ela está lá. Ninguém merece morrer. Nós somos pessoas que vamos passar pela morte, mas a morte é só uma porta. É isso. Agora tem pessoas que vão morrer, elas estão morrendo e são morte eterna. Mas que já começou aqui. Ela já está vivendo o inferno aqui. Ela já está vivendo a morte aqui. Então, o Evangelho é contra toda estrutura que gera morte. Qual é a estrutura que mais gera morte hoje na história do mundo? É a economia. A economia é um sistema que gera morte. Por quê? Porque ela dividiu as pessoas em classes sociais. E as classes sociais são a estrutura social que mais gera morte. Porque se eu sou da classe A, eu sou porque Deus me fez ser classe A. Agora, se tu é pobre e está morrendo, é porque Deus te fez pobre e você vai morrer. É a resignação, o determinismo de algo que não pode existir. Porque a ressurreição nos torna um. Amém. Porque é isso que a igreja primitiva aprendeu. Era um só. Eles não tinham nada que era deles. Tudo era em comum. Por quê?
Porque tem um texto em João que vai dizer da seguinte forma: todos aqueles que creram em Cristo, Deus deu o poder de se tornarem filhos. Então, se eles são filhos, ou se todos que creram em Jesus são filhos, será que Deus criou pessoas ricas e pessoas pobres? Se Deus criou, é culpa dele, a gente não pode fazer nada, porque Ele é onipotente, onisciente, Ele tem todo o poder, Ele que determina quem vai ser rico e quem vai ser pobre. Mas na igreja primitiva, não houve classe. Eram irmãos, porque entenderam a teologia da fraternidade. São fraternos. Se eu sou seu irmão, se nós somos filhos de Deus, eu sou seu irmão. E se sou seu irmão, eu não posso permitir que você morra, enquanto eu vivo, na opulência. Com opulência, talvez o flamenguista não vá saber. Depois você pode procurar no dicionário que não tem texto. Viver na riqueza, sem sentimento com os outros. Aí você vai poder falar da seguinte forma: então quer dizer que ninguém pode ser rico? Eu falei, não estou falando isso, flamenguista, também. Eu estou falando que os ricos vendiam tudo e davam aos apóstolos. Ou seja, eles queriam se tornar iguais, não diferentes. Hoje a sociedade impõe uma posição em nós que nós temos que ser diferente. Nós temos que ser maiores. Nós temos que ser senhores das coisas. Nós temos que ter o poder, nós temos que ter o dinheiro, nós temos que ter tudo. Mas a Bíblia, ela condena essa prática. Por que que ninguém diz? Por que que ninguém fala? Por que que nós estamos assumindo um poder financeiro e os outros não têm nada para viver? A vulnerabilidade social existe de várias formas, mas eu quero dizer sobre essa forma que é a mais violenta que pode existir na face da terra hoje. É a face da economia que faz com que a gente lute pelo o que a gente não precisa, o que nós não precisamos. Porque a Bíblia fala que nós temos que nos acomodar às coisas simples, mas parece que a simplicidade ficou tão difícil hoje, que a gente complica tudo o que é simples. O que é simples nós não queremos. Então parece que todas as coisas que queremos adquirir, nós temos que acumular para poder adquirir. Então se nós acumulamos para poder adquirir, o outro vai ficar sem. Aí você vai falar, não, mas você é pobre, está tudo certo, cara. Você tem que falar isso mesmo. Não, mas eu já vivi o outro lado. Eu já fui rico. Eu já morei em apartamentos de alta classe, já tive carros, já tive casas, já tive tudo. Mas diante da miséria, eu tive que responder, porque eu sou a resposta para a vida do outro. Porque eu sou crente. Se eu sou crente, eu tenho que ser a resposta para o outro. Eu não posso trocar de carro enquanto o outro vem de bicicleta. Eu não posso viver numa vida abastada enquanto o outro passa fome. Se eu sou irmão, eu não posso. Se eu sou seu irmão, eu não posso. E essa é uma situação que nós estamos vivendo e que parece que é normal. Por isso que existe a vulnerabilidade social. Porque poucos têm e muitos não têm nada. Tem um homem chamado Jacques Delou, eu acho que muitos conhecem. Ele vai dizer, definição de pobreza é acúmulo de poucos. É isso. A morte nada mais é do que acúmulo de poucos. Porque nós acumulamos, a multidão morre. É assim. Então, o que significa ressurreição? Ressurreição é trabalhar num sistema que gera vida, e não que gera morte. Então, nós, eu não posso ser rico? Não, eu não estou falando que você não pode. Eu estou falando que você tem que dividir mais. É só. Você tem que dividir mais. Você pode ter? Pode. Mas você não precisa ter tudo. Você pode ter o necessário. E o resto você tem que dividir. Amém. Amém. A gente luta por 10% na igreja. E a pessoa ainda vem discutir com você se é do bruto ou se é do líquido.
Mas isso é uma ganância que não dá para entender. Porque quem entendeu que é irmão não vai dar 10%, vai dar mais. Por quê? Porque ele quer ajudar o outro. Ele quer ajudar o outro. Então, a ressurreição é uma ação de um povo que crê no Senhor Jesus e que está localizado na história, em um ponto geográfico, aonde ele vai lutar contra a morte. Nós temos que lutar contra a morte. Ah, mas nós vamos lutar contra a morte só com os irmãos, só pelos irmãos? Não. A Bíblia diz que essa igreja caiu na graça da cidade. Ou seja, a graça saiu pela janela, pelas portas, atendeu os necessitados e a multidão foi atingida. Porque não ficou só com eles. Então, a ressurreição tem um poder de tirar a morte e de dar vida. Outra coisa que eu quero dizer que Paulo diz sobre a ressurreição. Paulo diz da seguinte forma: ele ressuscitou, então ele venceu a injustiça. Vou tomar um café. Senão vou esfriar. Ele venceu a injustiça. O que significa injustiça? Significa o contrário da justiça, lógico. Mas o que é justiça? O fim último da justiça é que todos tenham tudo em comum. É o que a Bíblia diz. E é o que a Bíblia diz também em Mateus 34 em diante. Mateus 25, de 34 em diante. Vinde, benditos do meu Pai, herdai por herança o reino que vos tenho prometido antes da fundação do mundo. Eu tive fome, você me deu de comer. Eu tive sede, você me deu de beber. Eu estava nu, você me vestiu. Eu estava preso, você foi me visitar. Eu estava doente, você cuidou de mim. Mas para quem nós fizemos? Fizeram um desses meus pequenos. Porque a bondade de quem entende a irmandade é tão cotidiana que ele nem sabe que isso está fazendo para Jesus. Né? A bondade, ela sai da vida da pessoa e se torna tão cotidiana que ela acha que o que ela faz é pouco. Então ela nem percebe para quem ela está fazendo. Imperceptível para aquele que faz, mas para aquele que vê, que é o Cristo, esse tem grande diferença. Porque quem foi salvo, faz. Quem é salvo, vai fazer. Quem não é salvo, não faz. Quem não é salvo, não vai lutar pela vida, pela dignidade, pelo equilíbrio. Vai lutar por si mesmo. E esse é um grande problema nosso, a ganância. A ganância mata a ressurreição ao qual nós acreditamos. E a ganância é algo que está imperando na minha vida, na sua, na vida de todos. Porque o que eu tenho, eu quero ter mais. Mas eu tenho e quero ter mais por quê? Porque o meu desejo é maior do que a necessidade do meu irmão. Simples. O meu desejo é maior do que a necessidade do meu irmão. Então a minha, ou o meu desejo, se transformou em necessidade prioritária do que a necessidade do meu irmão. Então quem tem uma carro quer ter duas. Quem tem um carro Fiat Uno, que é uma desgraça, né? Ele quer ter uma Hilux. Então ele vai guardar para ter uma Hilux. Então o desejo faz com que a gente esqueça a necessidade do outro. E nenhuma pesquisa vai nos mobilizar a ajudar alguém, porque nós temos um sonho. E esse sonho tem que se realizar. E o sonho é o sonho da casa própria, o sonho de 2 carros, o sonho da casa de Búzios, o sonho de uma casa de veraneio em Teresópolis, o sonho é o sonho. Eu sempre conquisto um sonho, eu já tenho outro. E essa ganância mata a ressurreição que tem que lutar pela vida e pela justiça. E nós estamos assim, vivendo isso hoje. Se
você for dar uma oferta de generosidade, você precisa estar de acordo. Porque se você está de acordo, você dá. Se você não está de acordo, você vai lá para outro lugar. Se você está de acordo, você se entrega, mas se você não está de acordo, você não faz. Então é algo que a gente precisa pensar. E a Bíblia vai dizer que eles tinham tudo em comum. E eles vendiam tudo que tinham. E colocavam aos pés dos apóstolos. Para que eles pudessem dividir com quem tem necessidade. Então eu vejo aí o equilíbrio. A luta pela vida que eles estavam vivendo no Império Romano como alguém que ia morrer. Mas a igreja se uniu para viver. Amém. Isso que fez a diferença. E não é viver gananciosamente. É dar para que o outro possa viver. A ressurreição, ela me faz dar a vida pelo outro. E é isso que Paulo diz. Nós somos, por amor de ti, nós somos entregues à morte todos os dias. Romanos 8. E por que eu me entrego? Porque voluntariamente eu quero que você viva. A ideologia, ela tira a sua vida. O Evangelho não. O Evangelho dá a vida porque ele quer dar. Voluntariamente a dar. E agora, a gente não pode pensar diferente. Qual é a ideia do capitalismo? A ideia do capitalismo é: eu mato você para eu viver. Essa é a ideia do capital. A ideia última é essa. Agora, qual é a ideia do Evangelho? Eu me mato para você viver. É totalmente diferente. Voluntariamente eu me entrego à morte para que você possa ter vida. É assim. Eu quero terminar dizendo da seguinte forma: eu já tive tudo o que talvez você sonhou ou o que talvez você teve. E eu garanto para você que o dia que você chegar aonde você quer chegar, não vai mudar um fio do seu cabelo. Não vai mudar uma forma da sua vida. E você não vai ser mais feliz, nem mais triste. Agora, quando você vê a vida de pessoas sendo mudada, porque você se deu, não existe valor que possa pagar isso. Não existe. Eu me converti quando eu era pastor já. Eu aceitei Jesus quando eu já... Não, vocês dão risada, mas é verdade. Eu já era pastor. E é claro que a gente pode tirar uma verdade daqui. Nós temos que orar para que os nossos pastores se convertam. Porque tem pastor que não é crente. Não estou falando dessa igreja, estou falando que tem alguns que não são crentes. A gente pode orar. Mas eu me converti com uma pregação de uma menina de 16 anos dentro de um prostíbulo no primeiro andar. Ela fez uma pregação que eu nunca mais esqueci na minha vida. E o apelo dela foi que eu disse para ela que eu ia cuidar dela, porque agora tinha entendido o Evangelho. Porque ela me disse que eu não tinha cuidado dela o suficiente. E que ela tinha encontrado uma pessoa que amava, que foi o traficante. Que deu um lugar para morar, um lugar para viver, um lugar para comer, um lugar, e por isso que ela estava grávida do marido dela, que era o traficante. E eu disse a ela: vamos embora então que eu vou cuidar de você. Eu entendi o Evangelho. Eu já quero entregar minha vida de novo para o Senhor Jesus. E ela disse para mim no apelo que mudou a minha vida. Ela falou: não dá mais tempo, tio. Encontrei uma pessoa que me ama. Vulnerabilidade social se vence com amor, mas com amor verdadeiro.
aquele que se doa, aquele que dá, aquele que divide. Depois da pregação dessa menina que eu aceitei Jesus, que ela disse que eu não a amei, na verdade ela estava dizendo isso, ela não disse, mas atrás da fala dela tinha isso: você não me amou o suficiente. Eu falei, você tem razão, eu não te amei o suficiente. Saí de lá decidido, vou mudar a minha vida. Trabalhei numa grande empresa automobilística, fui coordenador de um projeto grande, mas quando essa mulher de 16 anos fez a pregação para mim, eu não podia ver mais nada, a não ser Deus pedindo tudo aquilo que eu tinha. Então Deus pediu o meu salário, 35 salários mínimos por mês. Deus me pediu e eu dei. Deus pediu todos os meus bens e eu dei. Deus pediu o meu filho de 14 anos, chamado Estevão, e eu dei. Deus pediu a minha visão e eu dei. Deus pediu a minha saúde, eu dei. E se Deus pedir algo mais, eu vou dar, porque Ele não deixou de ser bom. Amém. E a bondade de Deus tem que nos constranger a abrir mão das nossas vidas e dos nossos confortos, para que a gente possa ver pessoas não morrendo. Oh, Senhor. E eu decidi com a minha esposa, não posso resolver o problema da vulnerabilidade do mundo, mas eu posso resolver o problema da vulnerabilidade ao redor da minha casa. Aluguei uma casa, porque já não tinha mais nada, aluguei uma casa grande e convidei 37 pessoas que estavam em vulnerabilidade social para morar na minha casa. Travestis, prostitutas, bandidos, assassinos, trouxe tudo para dentro da minha casa, criança, adolescente. E a minha mulher disse, bom, e agora o que fazemos? Falei, o que fazemos? Vamos dividir tudo o que temos com todos eles, porque eles são irmãos em Cristo. E eu falei, a gente pode perder tudo, mas uma das coisas que a gente não pode perder é a unidade de morar junto com essas pessoas e saber que elas são amadas por Jesus. Milagre todo dia na minha casa, porque todo dia, há 8 anos, nós estamos comendo frango. Mas tem um frango para cada um pedacinho, um arroz, um feijão, sempre tem. E se eu sair voando daqui, não liga, porque eu estou aprendendo. Quem manda o frango? Quem manda o frango são pessoas que acreditam nesse trabalho de morar. Não são ricos. Não são. Tenho certeza absoluta que não são. São pessoas que entenderam que elas precisam fazer parte, um pouco, daquilo que Deus está fazendo. Né? Então, eu quero dizer também uma coisa, que o reino de Deus não se faz nem com ricos, nem com pobres. O reino de Deus se faz com os justos. E justos existe no meio da sociedade pessoas ricas e pessoas pobres. Então, são os justos que Deus está procurando. E é claro que se o cara é justo, ele não vai viver com muito, porque ele vê a necessidade que o mundo passa. Ele vai querer distribuir. E eu quero deixar aqui para você uma palavra. Jesus, ele ressuscitou. E por isso temos que lutar pela vida e temos que lutar pela justiça. A injustiça mata e nós não podemos permitir que pessoas morram mais de fome, de sede, de nudez e de falta de habitação. Nós temos que trabalhar por isso, porque isso é o que importa. Se nós já temos onde morar, por que queremos ter mais? Se nós moramos
eu e minha esposa numa casa, eu não preciso de mais do que um quarto. E é isso que eu tenho. Privacidade não é uma palavra bíblica. Não existe privacidade na Bíblia. Ah, mas existe talvez. Não, não existe. Deus, ele se entregou ao homem. Deus se fez carne e habitou no meio de nós. A privacidade acaba aí. Então, o que nós precisamos ter? Nos acomodar nos lugares simples, para simplesmente viver. Isso vai sobrar para a gente poder acabar com a morte do mundo. Não do mundo, mas da onde nós estamos inseridos, desse mundo. Nós podemos acabar. Quando cuidarmos de crianças, quando nós cuidarmos de adultos, quando nós cuidarmos de pessoas que estão à beira da morte, nós temos que nos doar mais. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer. Então eu vim aqui falar: Jesus ressuscitou. Você pode lutar pela vida de alguém. Não permita que essa pessoa morra ao seu lado, sabendo que você poderia dividir mais com ela. Ajude. Vale a pena. Ah, mas nós vamos ajudar uma pessoa que é má? Não, querido. Você vai ajudar uma pessoa. Jesus, Deus, ele tem um valor diferente para o ser humano. Jesus, ele diz que Deus faz cair chuva para os bons e para os maus. E Deus faz nascer o sol para os justos e injustos. O que significa isso? O valor de Deus é diferente do valor que nós damos para as pessoas. Deus valoriza pelo que a pessoa é, criatura, precisa do sol e precisa da chuva. Nós valorizamos pelas atitudes que elas tomam, de bom e de ruim. Deus sabe o que é melhor. Então vale a pena ajudar as pessoas, não importa se ela é boa ou se ela é ruim. Porque o Evangelho veio para eliminar a inimizade que existia entre o homem e entre Deus. E Deus nos amou mesmo quando nós éramos inimigos dele. E ele nos ajudou. E se ele nos ajudou, quem somos nós para não ajudar as pessoas que são inimigas nossas? Isso termina com a vulnerabilidade social. É isso. Obrigado. Não sei se você ainda tem um tempinho, Paulo, para responder perguntas. Se alguém desejar fazer perguntas. Tem tempo. Pessoal que está com o microfone. Boa noite, pastor. Meu nome é André Cristina, sou da Igreja Maranata Missionária ali de Duque de Caxias. A gente vê as nossas igrejas em ambientes perto de comunidades e bem nos centros urbanos. E isso me angustia muito, principalmente que eu faço parte do ar livre, gosto muito de estar fora, né? Fazer evangelismo fora. Então, quando eu vejo, né, tem um amigo aqui também do ar livre, e a gente vê pessoas clamando, pedras clamando, querendo transformações de vida, e simplesmente eu, como igreja, não tenho estrutura. Eu não tenho ali na hora um centro de recuperação para falar assim: olha, eu vou chamar o rapaz que vai te colocar dentro do carro agora e você vai agora. Eu nunca tenho essa resposta. E a gente tem que contar com o milagre de Deus, dessa pessoa que está clamando, ter forças para aguardar. A gente buscar um carro, buscar um centro de recuperação que tem uma vaga, que é difícil, muito difícil que tenha uma vaga, e principalmente mulher. Hoje em dia as mulheres estão com muita dificuldade, com o testemunho que nós vimos. E aí a pergunta é a seguinte: a nossa igreja, as nossas igrejas, e tem essa dificuldade, mesmo sendo de centros urbanos, poderia nós nos unirmos de que forma?
quais são as ações que nós poderíamos ter, não só de fazer ar livre, mas eu já pensei em fazer mutirões, né, de ação social, a gente faz, mas a gente não consegue fazer isso num tempo por muito tempo. Qual seria uma estratégia que o senhor lá em São Paulo, né, tem e que deu certo? Obrigado. João. Porque quando se fala qual é a estratégia que vai dar certo, é muito difícil, né? Mas assim, o que eu queria dizer, eu não tenho uma casa de recuperação, também. E eu também não evangelizo ninguém, eu não tenho métodos de evangelização, porque eu não creio na evangelização, eu não creio. Eu creio na evangelidade. Evangelidade é diferente de evangelização. Evangelidade, você vive o Evangelho e mostra que Deus está vivo através das suas atitudes. É uma identidade. Aonde eu vou, eu vivo o Evangelho. E assim, é a mesma coisa de dizer que uma pessoa se converteu. Se ela se converte, ela é o que minha? O que ela é minha? Se ela é irmã, eu não posso deixar ela na rua, eu levo ela para casa. Não existe método. Porque se ela é minha irmã, eu não posso deixar ela como minha família morando na rua. Não posso. Eu tenho que levar ela para casa. Agora, tem vários agravantes, né? Isso. Você deve pensar, né? Tem vários agravantes. Como que eu vou levar para minha casa? Não posso, ele vai roubar tudo. Mas se ele é meu irmão, ele não está roubando, ele só está levando o que é dele. Ele é da minha família. Então, eu não consigo entender. Não, você pode achar que é loucura minha, mas não é. Pode até falar, não, esse cara é muito doido. Não, não sou doido. Eu sou normal. Você que não é. Depende do ponto de vista. Você tem um ponto de vista, eu tenho outro. Então, eu sou normal. Porque, partindo da onde eu vejo, vocês são anormais. Eu não, eu sou normal. Não é? Então é isso. Não existe uma estratégia que deu certo. Nós não trabalhamos com uma multidão, porque eu não acredito em trabalho de multidão. Eu acredito num trabalho de um relacionamento profundo com a pessoa. Eu já morei com um monte de gente. Hoje nós moramos com poucas pessoas. Por quê? Porque quando você mora com uma multidão, você não dá a atenção necessária que a pessoa precisa. Então eu e minha esposa diminuímos a quantidade de pessoas. Nós já moramos com 40 pessoas. Hoje nós moramos com 21. E a tendência é diminuir mais. Por quê? Porque nós queremos a qualidade na relação. Porque é isso que muda a vida. Muda a vida. A qualidade da relação. E nós temos percebido isso na conversa, no dar a vida, né? Uma das últimas pessoas que chegaram na minha casa foi um esquartejador da Cracolândia. O que significa? O cara matava, esquartejava, põe num saco, numa pedra e jogava no rio Tamanduateí. Esse era o trabalho dele. E ele está na minha casa hoje. Mas ele chegou no momento que eu e minha esposa estavam fazendo um trabalho intenso de noite, de madrugada. E quando ele chegou na minha casa, ele falou, cara, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais, preciso mudar de vida, eu quero Jesus. Eu falei, então fica aí. Você é meu irmão, fica aí, cara. Aí só a minha filha estava, eu falei, então cuida da minha filha, que eu vou sair e já volto. Aí quando foi 1h da manhã, mais ou menos, eu cheguei. E aí, cara, beleza, tal. Ele falou, fala baixo, fala baixo. Eu falei, por que fala baixo? Não, sua filha está dormindo. Eu falei, bom, então isso quer dizer que ela está viva. Ô, Macarrão, não faço mais isso. Eu falei, então, ainda bem que tu é crente, meu irmão. Então, eu aprendi com um homem sensacional que mora com 200 pessoas.
E ele mora na Alemanha, ele deixou de ser magistrado. Magistrado, para quem não sabe, é juiz, né? Então, ele deixou de ser magistrado na Alemanha para poder morar com pessoas. A primeira pessoa que ele trouxe para dentro de casa, e ele tinha uma filha de 5 anos, foi um pedófilo. E que hoje é vice-presidente da organização onde eles trabalham. E ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele falou: se o Evangelho é correr o risco de morrer. Porque se não correr o risco de morrer, não é o Evangelho. Eu falei: entendi. Vou morrer então. Vou dar a minha vida pelas pessoas. Então as pessoas podem falar: não, mas você está tirando a proteção dos seus filhos. Não, eu estou protegendo eles. É diferente. Meus filhos vivem junto com os marginais. Meu filho dormiu dos 5 aos 19 anos com 5 travestis no quarto. Aos 19 anos ele veio falar para mim: pai, estou namorando. Eu falei: quem é? É uma menina da família. Ainda bem que é uma menina. Meu filho, a semana que vem, está indo para a Alemanha começar a estudar medicina. E ele vai casar com uma alemã. Eu falei para ele: cara, ali a cultura é diferente e tal. Ele falou: pai, senta aí. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu já morei com tanta gente diferente. E eu não tenho problema de choque cultural. Pode ter certeza. Eu vou estranhar, porque lá nós vamos ter algumas coisas que aqui eu nunca tive. Mas do resto, está tudo certo, pai. Tudo em ordem. Eu falei: então tá bom, aprendeu. Mas você vai continuar sendo crente? Eu falei: lógico. Você é voluntário numa cadeia de adolescente, já está certo. Eu falei: então tá bom, excelente. Meu filho e minha filha, eu quero dar esse testemunho porque as pessoas falam que eu não protejo. E proteger não é dar um quarto com televisão, com um computador, dar tudo o que os filhos querem, mas é mostrar a realidade. Isso é proteger. E o que aconteceu? Meu filho, ele fala português, inglês, alemão, espanhol e um pouco de francês. Ele foi em alguma escola? Não. As pessoas que moraram na minha casa ensinaram meu filho. Ah, mas era quem? Bandido, traficante, travesti, que foi para a Europa, que aprendeu uma língua, que trouxe, que morou em casa e que ensinou ele. Minha filha, ela fala português, espanhol e está aprendendo inglês. Ela toca violino e é bailarina. Meu filho, além das línguas, ele toca violão, flauta, clarinete. E está indo para um curso em Tübingen de medicina, que é uma das melhores faculdades que tem na Alemanha. O que eu fiz com os meus filhos? Só não dei tudo o que eles queriam, mas dei o necessário para eles viverem. Viverem juntos com a vulnerabilidade e aprender que todos têm o direito de viver. Todos. E meu filho nunca me pediu nada. Nada. Eu disse para ele: cara, seu tênis está furado. Não, eu já dei um jeito. Sua calça precisa comprar outra. Não, não precisa. Vai chegar do shopping de Deus aí. Eu vou pegar outra. Minha mulher cansa de dizer para ele: vou comprar um sapato novo. Não, eu doei o meu. Já tenho outro melhor. Agora, o que nós ensinamos para os nossos filhos? Não dou, não quero, é meu. É isso. Não aprendeu solidariedade, que é a coisa mais bonita que existe na vida. Minha filha, quando alguém vai embora de casa, ela tem 13 anos. Quando alguém está indo embora de casa, ela pega na mão, leva para o quarto e fala: você não pode ir embora. Eu vou orar por você para você ficar. Aí põe a mão na cabeça do cara e ora. Vários anos ela faz isso. Vários anos.
Ela chama Marissa. Marissa significa na frente. Então ela quer ser a chefe de tudo. Ela quer mandar em todos. Né? E manda mesmo. Né? Com o jeitinho dela, ela põe todo mundo no bolso. Travesti, prostituta, bandido, assassino. Esse assassino que cuidou dela mesma, ela faz ele de gato e sapato. E quando ela está vestida mais ou menos assim, piriguete, ele olha para mim e fala assim: você vai deixar sua filha sair assim? Você está pensando o quê? Olha como ela é bonita, vai deixar sair assim? Não, manda pôr uma roupa. Tem vários irmãos mais velhos que cuidam. E é bonito de ver. É bonito de ver quando você dá vida pelo outro. É muito lindo. Né? E a gente vive essa vida que Deus nos deu, que eu acho uma vida maravilhosa para viver. E eu não deixei de proteger meus filhos. Eu protegi-os. Mostrei para eles a realidade. Andei na Cracolândia. Andei nos prostíbulos. O Giovanni, desde os 8 meses, vai comigo nos prostíbulos. Né? Ele é o homem mais novo dentro de um prostíbulo do Brasil. 8 meses. Né? E é um homem sensacional. Que eu não posso falar nada dele, nem da minha família, porque são pessoas maravilhosas. Ah, mas eu tenho filhos maravilhosos, mas eu não fiz nada disso. Pô, graças a Deus, cara, conseguiu. Né? A dinâmica, o método, não é importante. O importante é, são crentes, estão firmes, fazendo o ministério. Eles são solidários, dividem o que têm. Isso é maravilhoso. Eu estou falando só de uma experiência de 25 anos. Né? Não é uma experiência de 2 anos que eu estou vivendo. Acho que vale a pena. Então não existe. Não existe. Não existe método, coisa que vai dar certo. Só vai dar certo quando você deu a vida. Deu a vida, vai dar certo. Quero enfatizar de novo. Olha o trabalho da Adriane. Vá visitar a Casa Semente. Ela deu a vida. Está lá funcionando. Por quê? Porque deu a vida. Quem dá a vida vai funcionar. O método é esse. Se entrega. Você vai ver os frutos. Se você não se entregar, você não verá fruto nenhum. Né? Amém. Não sei. Você vai dar o limite das. Já está em cima, né? Então vamos fazer assim. Se alguém se interessar, agora eu vou fazer a mesma proposta que eu fiz para. Eles já estão em cima, não, eu já tinha avisado.